Oi, pessoal. Vamos falar nesta aula sobre as portas TCP e UDP. Já vimos que para duas máquinas se falarem na internet, usam-se seus endereços IP. Vimos que um pacote ele carrega, além de outras informações, o seu IP de origem e o seu IP de destino. Aí com isso a gente consegue mandar um pacote de uma máquina A para uma máquina B. Entretanto, como já visto, o que acontece de fato é a comunicação entre processos. Então, o que temos na verdade é a comunicação de um processo A com um processo B. Vamos supor aí nesse slide o computador A com esses dois processos aí e o computador B com esses três processos e que o processo V do computador A queira se comunicar com o processo Y do computador B. E aí que entram as portas utilizadas pelos protocolos TCP e UDP. Essas portas são definidas pela camada de transporte. Na internet, dois protocolos são os mais usados na camada de transporte, que é o TCP e o UDP. Independentemente do protocolo, a noção é a mesma. Vamos ver aqui como funciona, mas o foco da aula não é no funcionamento do protocolo, é só no endereçamento por portas, como a gente vai endereçar os processos por portas. O funcionamento desses protocolos é assunto de uma aula de rede de computadores. Então vamos ver como funciona. Cada processo tem um socket associado e esse socket está associado a uma porta. A porta é um número inteiro de 16 bits. Então, por exemplo, aqui nesse servidor, ele tem esses três processos. O processo X está associado à porta 22, o processo Y à porta 80 e o processo Z à porta 5000. Quando chega um pacote, ele chega com seus cabeçalhos. Como já visto, no cabeçalho IP, ele chega com IP de origem e IP de destino, além de outras informações do cabeçalho IP. E também, no cabeçalho TCP ou UDP, a gente usa ou um ou outro, por uma determinada comunicação. No cabeçalho TCP ou UDP, a gente tem informações das portas de origem e destino. São números inteiros. Aqui a gente tem as informações das portas, mas é claro, o cabeçalho também tem outras informações que não estão mostradas aqui. Da mesma forma que no protocolo IP a gente tinha o cabeçalho com várias outras informações que a gente não mostrou, no protocolo TCP ou no UDP a gente também vai ter outras informações que a gente não está mostrando aqui. Então, supondo que a porta de destino seja para o processo Y, que a gente viu que é a porta 80, o sistema operacional ele vai conseguir encaminhar esse pacote para o processo Y e aí ele vai chegar no processo Y. Por quê? Porque o sistema operacional leu os cabeçalhos para saber para qual socket enviar. E aí a mensagem pode chegar lá no processo. Então, a gente pode dizer que as portas são responsáveis pelos processos de multiplexação e demultiplexação entre os sockets. No DP, para o sistema operacional saber para qual processo ele vai encaminhar aquele pacote que chegou, ele simplesmente vai verificar a porta de destino, como a gente já viu. No TCP, ele olha todos os campos para fazer a demultiplexação. Todos os 4 campos. IP de destino, porta de destino, IP de origem e porta de origem. O motivo disso é visto num curso de rede de computadores, mas basicamente é porque no TCP ele vai precisar criar um socket para cada máquina que vai se comunicar com ele. Ele faz uma conexão para cada máquina que vai se comunicar com ele. A gente não vai ver aqui na disciplina isso, mas o que precisamos saber é que qualquer computador que quiser mandar uma mensagem para o processo Y, ele vai ter que botar a porta de destino como porta 80, como a gente está vendo aqui. E aí o sistema operacional do servidor ele vai conseguir demultiplexar essa mensagem de acordo com as 4 informações: IP de origem, IP de destino,
porta de origem e porta de destino, quando a gente usa o TCP. Lembrando, uma comunicação pode usar o TCP ou pode usar o protocolo DP. Numa mesma máquina, esses dois protocolos estão funcionando, mas uma determinada comunicação pode usar o TCP ou pode usar o DP. Então, o que tem que fixar aqui na gente, a gente não precisa se preocupar com isso de o DP olhar só uma informação e o TCP olhar só essas 4 informações. A gente tem que se preocupar aqui, para a gente enviar um pacote para um processo que está escutando, que a gente diz que está na porta 80, a gente tem que botar a porta de destino lá no nosso pacote como porta 80. Então, voltando ao nosso exemplo do início, cada processo vai ter seu socket e uma porta. Quando o processo V do computador A quiser enviar uma mensagem para o processo Y do computador B, ele vai colocar o IP de origem e o IP de destino, como já visto, vai botar a porta de origem, que é a porta na qual o processo V tem o socket lá configurado dele, e a porta de destino, que vai ser a porta 80, que é a porta que o processo Y está escutando. E aí, ela vai chegar lá no processo Y do computador B. Ela vai ser encaminhada pela internet até chegar lá no processo Y no computador B. Então, ela vai ser encaminhada na internet pelo endereço IP, e aí, quando chegar lá no servidor, lá no computador B, o sistema operacional vai olhar a porta para saber para qual processo ele tem que encaminhar. Lembrando que o pacote chega com informações de IP de origem e porta de origem. Ou seja, o computador B sabe de onde veio a mensagem. Por que isso é importante? Porque ele vai saber como responder de volta. Quando A manda uma mensagem, muitas vezes ele quer uma resposta para essa mensagem. Então, o que o computador B vai fazer? Ele vai criar uma mensagem com IP de origem e porta de origem. Ela agora vai ser o IP de destino e porta de destino. Ele vai trocar essas informações. Então, o computador B, quando for responder, vai botar o IP de origem com o seu próprio IP e o IP de destino, o endereço que ele recebeu lá do computador A. Ele recebeu uma mensagem do computador A, que esse IP 152.92.55.204 era o IP de origem daquele pacote que ele recebeu. Agora, para responder, ele vai botar esse IP como IP de destino. A porta de origem é a porta de origem do processo que respondeu, nesse caso é o processo Y, que é a porta 80, e aí ele vai botar a porta de destino, que é a 9201, que é a porta do processo do computador A que se comunicou com ele. Lembrando que esse número 9201, ele conseguiu como? Ele conseguiu lá do pacote que ele recebeu anteriormente, que o computador A enviou para ele, porque ele botou essa informação 9201 como porta de origem. Esse é um dos motivos que é importante também a gente botar o valor de porta de origem. E aí, a mensagem vai chegar lá no computador A, e o computador A vai poder ler a resposta que foi enviada pelo computador B. Então, a gente já viu como que uma mensagem faz para chegar de um processo de um computador e ir para um outro processo de um outro computador. Mas ainda resta uma dúvida. Como saber qual porta enviar? Como que o computador A sabia que o processo Y está na porta 80? Como que é feito isso? A gente tem 16 bits para números de porta. Ou seja, a gente consegue ir de 0 a 65.635. E essa faixa de números de porta, ela é dividida em 3 faixas menores: portas de sistema, portas de usuário e portas dinâmicas. E aí é com isso que vai fazer que o processo saiba para qual porta enviar. Vamos ver mais adiante. Bom, as portas de sistema, elas estão na faixa de 0 a 1023. O uso dessas portas
é regulamentado pela IANA, que é o mesmo papel que faz a distribuição dos endereços de rede, como vimos na aula de IP. O que acontece é que o desenvolvedor de algum protocolo de aplicação, ele tem que registrar uma porta para a sua aplicação na IANA. É um processo bem rigoroso, então você tem um novo protocolo de aplicação, que você prova que tem necessidade de ter portas de sistema para ele, a gente vai ver por que elas são importantes mais adiante, mas você prova com um processo rigoroso que você merece ou faz sentido você registrar a sua aplicação com uma porta nessa faixa, de 0 a 1023, e aí aquela porta vai ser única para você. Você está garantindo, a IANA está garantindo, que se todas as regras forem estabelecidas pelos desenvolvedores, pelas pessoas que fazem a configuração de computadores, então a sua aplicação só vai executar numa porta específica. Alguns exemplos. O SSH, quando a gente dá um comando SSH, a gente se comunica com um servidor SSH na máquina de destino. Esse servidor, ele, por padrão, está na porta 22. Então, a gente, quando está usando SSH, a nossa aplicação, que é cliente SSH, vai botar como porta de destino a porta 22. Um servidor web, que é o que a gente usa em sites em geral, tem o seu processo principal na porta 80, por exemplo, que é do protocolo HTTP. Então, vamos ver o exemplo. Você está lá no seu navegador web, você digita algum endereço e ele vai mandar uma mensagem para esse site. Supondo que o seu navegador web esteja na porta 50.000 e você queira acessar a página do GTA. Então, você vai lá no seu navegador web, vai digitar www.gta.frj.br. O navegador vai consultar um servidor DNS. Não está mostrado aqui, mas esse servidor DNS vai descobrir qual é o IP do GTA, 146.164.169.2. Lá no GTA tem um servidor Apache que está servindo o site do GTA na porta 80, porque é um servidor web que foi especificado lá pela IANA que o servidor web vai estar na porta 80. Então vai ter um servidor Apache, por exemplo, que vai responder às requisições HTTP de alguma máquina que quer acessar o site do GTA. Agora, o meu computador A, ele vai fazer um pacote para mandar para o GTA. Só que o navegador já está configurado para, por padrão, já enviar esse pacote com a porta de destino sendo a porta 80. Então, ele vai fazer um pacote com o IP de destino, o IP do GTA, e a porta de destino, porta 80. Eu não precisei, como usuário, dizer que eu quero ir para a porta 80 do servidor do GTA, porque, por padrão, um navegador web sabe que um servidor web ele escuta na porta 80, então o navegador vai botar como porta de destino a porta 80. Se por acaso a gente quisesse usar uma outra porta, por exemplo, algum servidor web experimental que está no GTA, na porta 8080, por exemplo, a gente teria que explicitar isso para o navegador. Então a gente teria que botar www.gta.frj.br 8080. Aí ele não vai mais botar o 80 como porta de destino, vai botar o 8080. Então, essas portas, as portas de sistema, elas fornecem um número padrão para os serviços mais comuns que estão em um servidor. Esses serviços mais comuns, geralmente, são serviços mais críticos daquele servidor. Então, sistemas operacionais só permitem que usuários privilegiados possam criar processos para servirem nessas portas. Então, tem usuários privilegiados, como, por exemplo, o root no Linux, mas isso é um caso extremo, mas você pode ter usuários privilegiados que tenham algumas permissões para criar processos nessas portas, num servidor, e aí só esses usuários conseguem iniciar esse processo. Por exemplo, um servidor web. O servidor web, como ele escuta numa porta de sistema, você tem que ser um usuário privilegiado para
fazer esse servidor web funcionar na porta 80, que é uma porta de sistema. Se a gente quiser botar esse servidor web numa outra porta que não seja sistema, a gente pode colocar. A gente tem a liberdade na configuração de colocar numa outra porta, mas, por padrão, a gente sempre bota nas portas que estão especificadas. Mas, para colocar um servidor numa porta de sistema, a gente tem que ter algum tipo de privilégio no computador, no sistema operacional. Então, você tem usuários, por exemplo, específicos lá do Apache, que tem privilégios para colocar o Apache no ar, por exemplo. A gente não vai entrar nesse detalhe, mas tem uma certa limitação no sistema operacional para você botar um processo escutando na porta de sistema. E por que isso é feito? Porque isso evita que processos maliciosos sejam iniciados num servidor e tomem conta de algum serviço crítico. Então, algum processo malicioso que ele seja iniciado na porta 80, por exemplo, e ele tome conta daquele servidor web. Então, por isso que essas portas de sistema são importantes. E por isso que o processo para você registrar a sua aplicação na porta de sistema é um processo mais rigoroso. Bom, mas eu quero ter uma porta fixa para mim. Só que a minha aplicação não é tão crítica assim para usar como porta de sistema. O que eu posso fazer? Posso pedir lá para a IANA as portas de usuário, que estão na faixa de 1024 a 49.151. Então, essas portas também exigem um registro no IANA, mas é um processo menos rigoroso. E aí, por ser um processo menos rigoroso, significa que são aplicações que talvez sejam menos críticas, então os sistemas operacionais permitem que aplicações de usuário sirvam nessas portas. Então, são portas mais flexíveis. Você consegue executar aplicações de usuário nessas portas. Vale lembrar que essas portas de usuário, a IANA ainda está garantindo a unicidade. Ainda está garantindo que a sua aplicação vai ser a única naquele servidor a escutar nessa porta, porque foi feito um registro na IANA. Lógico, você pode ter um servidor que está mal configurado, e aí alguém está escutando lá na porta da sua aplicação, mas aí quem configurou o servidor não seguiu as boas práticas. Mas se a pessoa seguir as boas práticas, a IANA está garantindo que aquela porta vai ser única naquele servidor, vai ser única para a sua aplicação naquele servidor. Então, alguns exemplos de porta de usuário. Por exemplo, a porta que o OpenVPN escuta, a porta 1194. Essa porta não é uma porta de sistema, mas é uma porta que precisa ser única para o OpenVPN funcionar, para o cliente do OpenVPN saber qual é a porta que ele vai se conectar. Então, ela também tem um registro lá na IANA. E por fim, a gente tem as portas dinâmicas, que é o restante da faixa. Essas portas não são regulamentadas pela IANA. Então, há um risco de duas aplicações usarem a mesma porta em um servidor. E aí, quando duas aplicações escolhem a mesma porta em um servidor, o sistema operacional gera erros. Então, se o seu servidor está escutando em alguma porta dinâmica, a gente não tem nenhuma garantia que não vai dar conflito com nenhum outro processo. Então, por esse motivo, essas portas não são recomendadas para endereçar serviços, para endereçar aplicações que ficam escutando algum cliente, para endereçar servidores em aplicações de cliente-servidor. Então, essas portas dinâmicas são utilizadas quando? Lembra que os clientes também precisam ter portas. Aquele processo que inicia a comunicação para o servidor, que manda lá o primeiro pacote para o servidor, ele precisa ter uma porta associada para ele. Por quê? O servidor vai ter que responder para ele. Então, essas portas são geralmente utilizadas por processos clientes. Então, elas são atribuídas dinamicamente pelo sistema operacional. Então, por exemplo, a gente tem esse computador A, que ele é um computador que é cliente, ele não tem nenhum servidor rodando nele, ele só tem alguns processos que enviam pacotes pela rede. Os processos cliente, eles vão receber essas portas dinâmicas quando um socket for criado nesse processo. Mas essas portas dinâmicas, ninguém precisa saber a priori,
porque os processos clientes sempre vão iniciar a comunicação. Então, quando o processo V, por exemplo, for enviar uma mensagem para o computador B, ele vai botar 60.000 na porta de origem. E aí, o computador B vai poder ler esse valor para poder responder para o computador A. O computador B ele não precisa saber esse número 60.000 a priori, porque ele não inicia a comunicação com nenhum processo do computador A. Pelo contrário, o A que inicia a comunicação com o processo B. Para fechar, é bom observar que processos em uma mesma máquina podem usar socket para se comunicar. Então a gente tem o processo A e o processo B, eles querem se comunicar. A gente consegue fazer um pacote com IP de destino no pacote que está saindo de A e indo para B, a gente bota o IP de destino 127.0.0.1. Na aula de endereço IP, falamos do endereço loopback, que é o que identifica a própria máquina, esse IP aqui. Então, se o processo B tiver um socket aberto na porta 60.000, eu posso fazer pacote com a porta de destino 60.000. E assim, podemos usar socket para trocar mensagens entre processos. E aí, é muito mais flexível do que o pipe, por exemplo, essa comunicação com socket entre processos. Então, a gente usa o endereço de rede, que é o endereço 127.0.0.1, para poder enviar pacotes de um processo para o outro que estejam na mesma máquina. A gente só tem que botar a porta de destino desse processo. E, lógico, tem que botar a nossa própria porta de origem do processo A, por exemplo. E o B, ele também vai usar como IP de destino 127.0.0.1, porque é o endereço de loopback. E aí, o que vai fazer é botar como porta de destino a porta lá do processo A. Então, ele consegue enviar a mensagem do processo A. Quem vai fazer esse envio é o próprio kernel. E o que é legal é que esse IP está associado a um nome. Esse nome é localhost. Então, a gente pode enviar pacote entre processos sem precisar ter que botar esse IP 127.0.0.1. A gente bota só um nome. Da mesma forma que a gente fazia com servidores de DNS. Quando a gente tem um servidor DNS, a gente pega o nome, manda o nome para o servidor e ele faz a tradução para o IP para a gente, para o IP da máquina que a gente quer enviar. Aqui mesma coisa. O localhost ele é traduzido no IP 127.0.0.1, uma máquina qualquer. Bom, então, nesta aula a gente viu uma visão bem geral sobre as portas TCP e UDP, que são utilizadas para multiplexação e demultiplexação entre os processos. A gente falou das portas de sistema, das portas de usuário e portas dinâmicas. O fato de ter essas portas de sistema e de usuário permite que uma determinada aplicação, por padrão, sempre escute numa porta. E isso facilita quando algum cliente quer enviar alguma mensagem para algum servidor que rode essa aplicação.